Partidos e candidatos precisam estar atentos às regras definidas pela legislação eleitoral. Para o registro de candidaturas, por exemplo, a resolução do TSE determina o preenchimento de no mínimo 30% e no máximo 70% de candidatos de cada sexo. A regra da cota de gênero vale para as eleições proporcionais, ou seja, para os cargos de deputado federal, estadual ou vereador. O percentual obrigatório é de no mínimo 30% e no máximo 70% para cada sexo. Com algumas mudanças na legislação recentes, a indicação deverá ser feita por cada partido. Uma forma de incentivar as candidaturas femininas, que ainda representam a minoria na composição das cadeiras no Legislativo. A ideia é fomentar a participação, principalmente das mulheres. As estatísticas demonstram que, historicamente, a mulher participa pouco do nosso processo eleitoral. A lei hoje que rege a eleição brasileira, a Lei 9.504, ela previa inicialmente, ela é de 97, previa inicialmente que um percentual de vagas, da quantidade de vagas que cada partido tem direito a candidatar nas eleições proporcionais para mulheres. Houve uma alteração posteriormente em que o partido certamente é obrigado a colocar pelo menos 30% de candidatas de cada sexo. Então, o partido que não consegue atingir essa cota, 30%, 70% pelo menos, ele pode ter o registro de toda a chapa indeferida ou ser chamado a corrigir isso durante o processo. Nessa perspectiva da cota de gênero, há uma preocupação com as candidaturas de fachada ou as populares candidaturas laranjas. Por isso, a Justiça Eleitoral atua de duas formas. No sentido administrativo, encaminhando ofício àqueles partidos ou coligações que descumpram o que determina a legislação, e também de forma reativa, quando provocada. Essas chamadas candidaturas laranjas podem ser artifícios utilizados para desvios dos recursos do fundo eleitoral. Há duas etapas, desse controle. No primeiro momento é feita uma análise que a gente chama de formal, que é isso. Quando entram os pedidos de registro de candidaturas, nós fazemos uma análise percentual, numérica, para saber se há, de acordo com a indicação de gênero dos candidatos, se a proporcionalidade está sendo respeitada. No primeiro momento, uma mera análise percentual, estatística. No segundo momento, vão ser aferidos critérios objetivos para saber se essas pessoas foram colocadas lá somente para compor a cota de gênero ou se elas efetivamente participaram da eleição. É o que comumente tem sido chamado de candidatura laranja, buscar identificar essas candidaturas laranjas. Para esses casos, a Justiça Eleitoral, após provocação, é importante dizer que nesse segundo momento a Justiça Eleitoral não age de ofício, é preciso aguardar a intercessão das partes ou do Ministério Público ou dos adversários para trazer essas provas. No primeiro momento é administrativo, nós podemos fazer de ofício. E aí no processo, se ficar constatado que você teve fraude nesse sentido, e que depois da fraude não foi respeitado o percentual de 30%, toda a chapa, inclusive os eleitos, podem ser cassados e perder o mandato que foi obtido na eleição. Sempre observando que na eleição municipal isso é feito pelo juiz eleitoral aqui na zona, na primeira instância, e na eleição geral isso é feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque o registro de candidatura já ocorre lá.